Sabia que as notificações do seu telemóvel podem ativar o seu sistema de stress, fazendo com que o seu cérebro esteja num estado de alerta constante? Neste episódio de Pensar com o Coração, vamos perceber como é que as notificações constantes e a hiperexposição digital contribuem para o burnout, a ansiedade e a perda de foco. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? No episódio de hoje vamos explorar um fenómeno que nos afeta no nosso dia-a-dia, a todos nós, mas que muitas vezes não reconhecemos, apenas só o reconhecemos quando estamos esgotados. E estamos a falar do burnout digital. Nós vamos falar de como as notificações constantes, as interrupções incessantes, a hiperexposição digital, a pressão para estarmos sempre disponíveis, sempre a acompanhar tudo, acabam por nos esgotar mentalmente, emocionalmente e até fisicamente. Não é apenas um problema de produtividade, é um problema de saúde mental e de bem-estar e que está cá, não é uma coisa que vai acontecer, é uma coisa que já faz parte do nosso dia-a-dia e que todos nós sentimos o impacto desta mudança, deste efeito, não é, que o telemóvel tem na nossa vida. Quem diz o telemóvel também diz outras tecnologias. Então, vamos perceber, não é, que o burnout digital é uma realidade que tem vindo a crescer e que também há aqui uma aceleração das nossas dependências no que diz respeito às tecnologias, esta área digital. Quando nós falamos de burnout digital, nós estamos a falar de uma forma específica deste esgotamento mental e emocional, que é causado por uma exposição contínua à tecnologia, conexões digitais, excesso de estímulos, não apenas o stress que vamos acumulando no trabalho, é o desgaste cumulativo de estarmos sempre online. As investigações recentes definem o burnout digital como um estado de exaustão mental e emocional resultante do uso excessivo e prolongado dos dispositivos digitais e das plataformas online. E este manifesta-se através de três componentes principais, alinhados também com a teoria clássica do burnout. E esses três aspectos são a exaustão emocional, portanto sentir-se completamente drenado por esta exposição constante à tecnologia, despersonalização e distanciamento, portanto sentir-se desconectado da vida, do trabalho, das relações, mesmo estando muito conectado digitalmente, e a redução da realização pessoal, ou seja, diminuição da satisfação e do sentido de competência nas tarefas cotidianas. Mas o burnout digital tem características únicas que o distinguem do burnout ocupacional. Foram identificadas três dimensões críticas. Digital aging, envelhecimento digital, ou seja, a sensação de que a tecnologia evolui mais rapidamente do que aquilo que nós conseguimos acompanhar, o que nos faz sentir mais ansiosos e com sentimentos de inadequação. Digital privation, ou seja, privação digital. Paradoxalmente, a falta de acesso ou controlo sobre ferramentas digitais também causa stress, por exemplo, quando os sistemas não funcionam, quando há sobrecarga sem autonomia. Vejamos aquelas situações em que as redes ficam inativas durante algumas boas horas. Isto causa também este desconforto. E emotional exhaustion, que é a última componente, ou seja, a exaustão emocional. Esta fadiga emocional deste envolvimento digital contínuo, reuniões virtuais, gestão de múltiplos canais de comunicação, exposição a muito conteúdo ou conteúdo emocionalmente intenso. Sabemos que a pandemia acelerou dramaticamente o burnout digital. Dados recentes da pesquisa Voice of the Workplace de 2024 mostram que 58% dos trabalhadores sentem que estão sempre conectados ou disponíveis para o trabalho.
53% experienciam ansiedade ou nervosismo devido ao ritmo rápido das mudanças tecnológicas no local de trabalho. 45% preocupam-se com a inteligência artificial e que esta substitua os seus empregos. E percebeu-se ainda que a geração Z é a mais ansiosa em relação às mudanças tecnológicas, sendo que 35% reporta ansiedade frequente. O problema intensificou-se, não é? Porque durante a pandemia as fronteiras entre o trabalho e a vida pessoal tornaram-se muito ténues e em alguns casos desapareceram. Então estas tecnologias de nuvem, de cloud, tornaram simples que toda a gente se conecta, toda a gente tem acesso à informação, mas também torna mais difícil que as pessoas se desconectem. Um outro aspecto que gostaria de destacar neste processo é o das notificações, que é um dos principais culpados do burnout digital. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que cada notificação é uma gota num copo d'água. Uma parece inocente e inofensiva, só que ao longo do dia essas gotas acumulam-se e quando damos por ela, o copo já está a transbordar. Então, para nós, pegando neste paralelismo para nós, o que é que acontece? O que é que acontece no nosso cérebro quando nós recebemos uma notificação? O cérebro humano evolui para responder rapidamente a estímulos novos e inesperados. Tudo ok. Porque era uma questão de sobrevivência. Então, um som súbito pode significar um perigo, uma oportunidade de alimento, uma ameaça. Isto dentro da nossa biologia mais de base, não é? No contexto digital, este sistema ancestral também é ativado pelas notificações, que na maioria não apresentam ameaças reais, na sua maioria, nem oportunidades urgentes. Portanto, mas nós temos essa mesma resposta e às vezes temos aquele impulso de eu tenho que ir ver, não é? Eu tenho que ir ver o que é aquela notificação ativa. Então, cada notificação, cada som, cada vibração é interpretada pelo nosso cérebro como algo relevante. E então ativa sistemas de alerta e ficamos com aquilo lá no fundo a pensar, ok, o que é que eu recebi? Será que é importante? Será que não é importante? E que mantém o nosso sistema nervoso num estado constante de hipervigilância. Então, estudos demonstram que o simples som de uma notificação podem desencadear respostas fisiológicas de stress, incluindo a libertação do cortisol, que é a hormona do stress. E qual é o custo cognitivo desta interrupção? É o task switching, e eu passo a explicar. Estudos, a ciência tenta perceber como é que estas interrupções afetam o nosso desempenho cognitivo. E o que é que observaram? Que cada interrupção obriga o cérebro a fazer uma mudança de tarefa, o task switching. Então, este processo tem um custo cognitivo que não é imediato, mas que se acumula ao longo do dia. E agora imagine que está a trabalhar num relatório importante, recebe uma notificação, para, lê, talvez responda brevemente, volta ao trabalho, mas o cérebro não volta imediatamente naquele estado de foco que estava antes. Precisa de tempo para reconstruir o contexto mental, reativar a memória de trabalho, voltar ao flow, voltar ao fluxo. E antes de conseguir, muitas vezes surge uma notificação, surge outra. E o que é que acabamos por ter aqui? Microstress. E este microstress é discreto, cada interrupção isolada parece inofensiva, mas de forma acumulada o que é que gera? Maior ansiedade, portanto a sensação de que há algo que eu preciso de verificar, a perda progressiva de concentração, portanto a incapacidade de manter um foco prolongado, irritabilidade aumentada, portanto menor tolerância a pequenas frustrações e a sensação de nunca concluir nada com qualidade, ou seja, o trabalho parece sempre fragmentado e até às vezes disperso. Temos então aqui um paradoxo, não é? Nós, por um lado, estamos programados para responder a estímulos urgentes, mas na era digital a maior parte desses estímulos não são urgentes, nem necessariamente importantes. Estamos a usar então um sistema de alarme evolutivo para ameaças ocasionais, para gerir centenas de alertas diários que na sua maioria são completamente irrelevantes ou dispensáveis. O problema intensifica-se quando nós combinamos notificações com as enormes quantidades de informação que nós recebemos diariamente. E é verdade, nós recebemos mesmo muitas informações. Então, esta information overload, esta sobrecarga de informação é algo real e que se tem estudado.
e refere-se à condição em que o volume de informação excede a nossa capacidade de processar eficazmente. Investigações publicadas em revistas científicas como a SAGE mostram que a sobrecarga de informação no local de trabalho digital está associada a ansiedade informacional, portanto, a preocupação constante sobre perder informação é importante, à fadiga informacional, portanto, uma exaustão fruto, não é, de tentar acompanhar este fluxo informacional intenso, dificuldade na tomada de decisões, portanto, paralisia por excesso de opções, redução da capacidade de análise crítica, ou seja, processamento superficial em vez de profundo, e sobrecarga da memória de trabalho. O cérebro simplesmente não consegue reter tudo e nós temos uma limitação e temos que aceitar isso. E mostram também que os trabalhadores realmente vivem com o FOMO, não é? De poder perder aqui oportunidades e informações que são relevantes e querem acompanhar tudo. E entra-se aqui num círculo vicioso, não é? Preocupação, aumenta aqui a necessidade de acompanhar tudo, sobrecarga, mais preocupação e estamos neste contínuo. Gostaria de falar sobre um conceito que também está relacionado, que é a atenção parcialmente contínua. Aqui cunhado por Linda Stone, o Continuous Partial Attention, e que descreve no fundo esta tendência de nós dividirmos a nossa atenção em múltiplos estímulos digitais. Nós somos capazes de estar numa reunião Zoom e a verificar e-mails, a escrever um documento e a responder no Slack, a ter uma conversa, mas a olhar para o telemóvel. Isto pode parecer adaptativo, pode parecer multitasking, eu estou a gerir tudo ao mesmo tempo, mas os estudos mostram que esta divisão da atenção constante faz uma redução drástica da capacidade do foco profundo, aumenta o stress cognitivo, o cérebro está constantemente a mudar de contexto, diminui a qualidade do trabalho e prejudica as relações. Portanto, diminui a qualidade do trabalho porque não recebe a atenção completa e prejudica as relações porque as pessoas sentem que as pessoas não estão realmente presentes. E quando tudo nos chama a atenção, não é? Mensagens, redes sociais, e-mails, alertas de aplicações, notícias, feeds infinitos, o cérebro entra num modo de alerta permanente. Isto tem consequências profundas, fadiga mental progressiva, portanto o cérebro fica esgotado por esta ativação constante, sensação de estar sempre ligado, incapacidade de desligar mentalmente, esgotamento emocional, portanto uma exaustão que não se resolve com o nosso sono e pior qualidade de descanso e do sono também, portanto mesmo estando fisicamente a descansar, o nosso cérebro está hiperestimulado e tem dificuldade em se restaurar. O burnout digital afeta significativamente o bem-estar psicológico, o nosso envolvimento no trabalho e o nosso desempenho. E estratégias organizacionais mais eficazes incluem liderança, de suporte, programas de gestão de stress e, mais importante, uma infraestrutura digital amigável ao utilizador. Então, o que é que pode ser aqui a proposta? Existe aqui uma tendência que é o minimalismo digital. O que é o minimalismo digital? O minimalismo pressupõe que nós diminuamos significativamente e proativamente o ruído digital, ou seja, limitar notificações, desativar aquilo que é desnecessário e usar a tecnologia de forma intencional e não compulsiva. Não se trata de rejeitar a tecnologia, trata-se de escolher conscientemente como e quando é que a usamos, em vez de reagir passivamente a cada estímulo. E quais são os princípios deste minimalismo digital? Então, escolher aplicações e notificações que realmente importam, portanto, nem tudo merece a nossa atenção imediata, permite apenas as notificações que são verdadeiramente essenciais, chamadas de emergência, mensagens de pessoas específicas e desative tudo o resto. É possível nós fazermos isso com o nosso telefone. E até fazer aqui uma pergunta, esta notificação serve-me ou serve o algoritmo desta aplicação? Depois, estabelecer janelas para verificar as notificações, ou seja, em vez de verificar continuadamente, defina momentos específicos do dia, às 9, à 1, às 5, isto preserva o foco e reduz as interrupções. E se for urgente, de facto, alguém lhe vai ligar. Separar trabalho de lazer digital, ter horários claros, quando o trabalho termina, desativar as notificações profissionais, quando é lazer, não verificar os e-mails de trabalho. E é possível gerir essas notificações em muitas aplicações.
Desligar notificações durante períodos de foco e à noite. Portanto, já muitos smartphones permitem ter aqui modos no nosso telemóvel que nos permitem então fazer esta distinção. Modo não incomodar, modo foco, portanto, que exigem aqui para as tarefas de concentração. E desligar as notificações durante o sono e preferencialmente 30 minutos antes de descansar. Ter práticas de detox digital regulares também são bem-vindas. Portanto, ter um fim de semana por mês, um dia por semana, algumas horas por dia, tem sempre impacto significativo no nosso bem-estar. Portanto, pensando neste minimalismo digital, não é excluir as tecnologias. Nós precisamos das tecnologias no nosso dia-a-dia. Não temos é que ficar dependentes delas. Então, é intencional. A nossa utilização deve ser intencional. E quando nós fazemos isso, os benefícios do nosso bem-estar são significativos. E, para além deste minimalismo digital, existem ainda outras coisas que nós podemos fazer para prevenir um burnout digital e que podem implementar desde já. Então, alinhado com o que estávamos a falar há pouco, não é? Ir fazer uma auditoria completa das notificações. O que fazer? Ir às notificações, às definições de cada aplicação e desativar aquilo que não é necessário. E não tenha problemas em desativar aquilo que não é necessário. A maioria das notificações não serve o seu bem-estar, é apenas engagement para a aplicação, é criar um envolvimento. Então, retire, não tenha problemas em fazê-lo. Permita aquilo que são as chamadas, não é? As mensagens e desative as notificações das redes sociais, dos e-mails, as aplicações de notícias e depois pode ir visitar esses sites, essas redes que não precisa das notificações para as visitar, não é? Já o fazemos naturalmente no nosso dia-a-dia. E muito menos as aplicações de jogos, de compras, tudo o que seja aplicação que não é essencial. Então, isto ajuda ou não a dispersar a sua atenção. Portanto, definir os tais tempos para verificar o que é que se passa digitalmente, portanto pode definir momentos no dia, ter quase um calendário que também não seja rígido para verificar as redes sociais, para verificar os e-mails e portanto isto reduz a ansiedade, aumenta a produtividade e queria só fazer aqui um parênteses, é natural que quando nós implementamos essas mudanças que possamos ver a nossa ansiedade um bocadinho mais intensificada, mas ela depois diminui, porquê? Porque isto é o nosso cérebro fazer este ajuste, não é? É esta mudança na nossa vida. Usar os modos foco e não incomodar são bem-vindos, portanto, sempre que precisar de fazer aqui um trabalho profundo, usar aqui o modo foco, que bloqueia tudo menos as emergências. Durante as refeições ou os momentos pessoais, este não incomodar ativado e sobretudo durante a noite. E portanto, durante o sono, não ter o telemóvel aqui com o som ativado e as notificações a cair recorrentemente. Portanto, só estes passos já vão trazer uma melhoria significativa no dia-a-dia. E depois pode fazer pausas digitais regulares, intencionais, por exemplo, a cada 60 minutos ou 90 minutos de trabalho digital, fazer uma pausa sem ecrãs, não é? Não é sair de um ecrã para outro. E, portanto, fazer uma pausa sem ecrãs. Valorizar uma caminhada, estar presente, usar aqui o mindfulness, estar apenas a observar a paisagem, respirar conscientemente, alongar o corpo. E isto o que é que permite? Permite regular o seu sistema nervoso, previne a acumulação de tensão e melhora o desempenho subsequente. Existe uma outra regra que também pode implementar, que é tecnologias fora do quarto, portanto, para hábitos noturnos. Portanto, dispositivos digitais ficam fora do quarto 30 a 60 minutos antes de dormir. E, portanto, evita aqui a inibição da produção da melatonina e desativa esta ativação, não é, do cérebro, ou seja, contribui para que ele desacelere e melhora a qualidade do sono e não há ciclos de sono que são interrompidos. Pode usar um despertador tradicional para fazer este hábito noturno. Pode criar zonas free, tech free, ou seja, refeições sem telemóvel, a primeira hora da manhã sem ecrãs, o domingos ou sábados parcialmente offline, portanto aquilo que for ecológico dentro da sua rotina. E isto vai trazer benefício para o seu bem-estar.
E substituir consumo passivo por atividades restauradoras, ou seja, em vez de scrolling, não é? O doom scroll, quando se está cansado, não é? Aquele scroll infinito, substituir por atividades que restauram energia, ler um livro, conversar com alguém, caminhar, fazer uma manualidade ou simplesmente aborrecer-se, portanto não fazer nada. Se há uma lição que o burnout digital nos ensina não são as notificações isoladas que nos esgotam, isto tem um efeito cumulativo. E este efeito cumulativo traz uma divisão constante da nossa atenção e esta sensação de estarmos sempre disponíveis. O burnout digital é uma resposta humana, natural, a condições de trabalho e de vida que se tornaram mais insustentáveis nesta era de conexão permanente. Agora, a boa notícia é que nós temos mais poder do que aquilo que muitas vezes pensamos e pequenas ações podem fazer muita diferença. Então, como lembrete final, gostaria que soubesse que a tecnologia deve servir a sua vida, não controlar a sua vida. Então, permita-se cuidar de si também na sua relação com o digital. Deixe o seu comentário, deixe a sua reflexão, deixe a sua partilha e vemo-nos no próximo episódio e até lá, pense com o coração. Pensar com o coração.